Oi, gente. Tô aqui doido pra gravar um vídeo pra vocês sobre o chama gêmea, mas tá um pouquinho desafiador porque tá o momento do vídeo, começo a chorar e tenho que voltar tudo de novo. Eu vim compartilhar uma questão com vocês. Nossa, é tanta coisa relacionada a isso que eu poderia passar muito tempo aqui falando. Já tô há muito tempo falando, mas fica cortando o vídeo, acaba e eu choro e é um horror. Eu fui dar um pause no vídeo, aí eu acabei fechando o vídeo aqui, enfim, deu tudo errado. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o perdão. Fazer um vídeo especialmente sobre o perdão. Eu ia falar sobre várias outras coisas aqui, mas eu vou tentar agora, dessa vez, buscando focar nessa temática. Vamos ver se esse vídeo é pra ser esse vídeo, né? Porque eu já reparei que o outro é pra depois. Então vamos ver se esse é pra agora. Se eu conseguir gravar até o final, então é porque esse é pra agora. Vamos falar sobre o perdão. Gente, pra quem me acompanha aqui, já deve ter visto que eu tô fazendo os exercícios do 100, um curso em milagres. E eu já falei também que se desse pra resumir aquele livro daquele tamanho em uma palavra, daria pra resumir em perdão. Em 2 palavras, daria para resumir em perdão e salvação. Então, o que acontece? É muito interessante a gente pensar nessa temática porque ela tem tudo a ver com a nossa jornada e às vezes a gente não entende por quê. Então, vamos lá. Por que a gente está nessa jornada? A gente não está nessa jornada para evoluir espiritualmente? Não, a gente não tá nessa jornada para se reunir com o gêmeo, a gente tá nessa jornada para evoluir espiritualmente. A gente escolheu, antes de nascer, que seria através dessa dinâmica. Mas não é para isso que a gente tá aqui, para se reunir com essa pessoa. A gente tá aqui para evoluir espiritualmente, é a coisa primordial. Então, dentro desse processo de evoluir espiritualmente, eu estou diante de conteúdos que estão reforçando muito isso para mim, essa questão do perdão, da graça, da salvação, de sentir Deus acima de tudo, de querer Deus acima de tudo, enfim, eu tô nessa fase do processo. Então, eu não quero uma pessoa acima de tudo, eu não quero um relacionamento acima de tudo, eu não quero uma casa dos sonhos acima de tudo, eu quero Deus acima de tudo. Eu quero realmente Deus acima de tudo. Isso não é um discurso político, tá? Pelo amor de Deus. Eu realmente quero Deus. E Deus, né, a energia do Criador é puro amor. É puro amor, é amor incondicional. É puro amor. E o amor não carrega mágoas. Só que o que é que a gente faz? A gente carrega muita mágoa dos outros. E a gente carrega mágoa de si mesmo. Então, assim, vamos falar sobre isso. Porque isso é bastante falado lá no curso em milagres, né? A mágoa, o perdão, a salvação, enfim. Então, o que acontece? A gente tem dificuldade de lidar com essa temática. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar o outro. E tem pessoas que já entenderam a importância de perdoar o outro, já entenderam a facilidade disso, já tem uma certa facilidade para fazer isso, mas tem uma dificuldade de perdoar a si mesmo. Foi nessa parte do vídeo que eu parei lá, eu já estava em 40 e poucos minutos, porque eu estava indo por outra via de explicação, mas dessa vez eu vou falar do perdão especificamente, então já cheguei no ponto. Perdoar o outro, contar aqui a minha experiência para vocês, eu percebo que é muito mais fácil para mim do que perdoar a mim mesma, e eu não entendia. E conversando com uma amiga, que eu amo muito, ela falou assim, mas você só precisa entender que você fez o melhor que você podia naquela época e se libertar desse peso que você tá carregando. E eu pensei, sim, eu sei disso, né? Mas infelizmente não é assim que tá funcionando. Só ter consciência disso não tá funcionando.
E aí eu fiquei, poxa vida, por que então que eu tô carregando isso? Se eu sei disso, se isso é muito claro pra mim, sempre foi, por que que isso não tá funcionando? Até eu, hoje, conversando com a Gabi Bezen, que é a minha amiga, que sempre me ajuda, sempre falo dela aqui pra vocês também. Conversando com a Gabi, ela foi puxando algumas coisas. E ela falou o seguinte, vamos lá, vamos olhar pra essa questão, né, do perdão e tudo. E, gente, eu percebi que a minha dificuldade de me perdoar foi porque eu aprendi a não ser perdoada. Eu aprendi que quando eu erro, eu preciso ser punida, não perdoada. Então, se eu aprendi isso e eu vejo os meus erros, eu me deparo com os meus erros, então o que é que eu vou fazer? Eu vou me punir. E eu tô tomando consciência do quanto eu fiz isso, fiquei me punindo pelos meus erros hoje. E por que que eu fiz isso, né? Porque eu aprendi. Não que essa informação não tenha vindo em outros momentos da jornada, mas parece que hoje ela veio ainda com mais força, com mais claridade ainda. E olhar para isso é assim uma loucura, porque eu percebo que eu ainda caio, por exemplo, meu relacionamento terminou já tem 9 meses, meu último relacionamento. E eu percebo que até hoje eu caio nessa coisa da autopunição e da tormenta mental, assim, de ficar pensando e me punindo e me machucando pelos meus erros. Pensando assim, né? Eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito assado, eu errei aqui, eu errei ali, eu errei. A ponto, já chegou a situações de eu ter sonhos com isso, eu acordar e pedir perdão pra pessoa. E a pessoa diz assim, eu não tenho nada pra te perdoar. Não precisa me pedir perdão. Se a pessoa que eu acho que eu errei diz pra mim que eu não preciso pedir perdão porque não tem nada pra ser perdoado, é isso, inclusive, que tem muito num curso em milagres, né? Que Deus, ele não precisa te perdoar, mas você sente necessidade, por ser humano, de pedir perdão, né? Mas, enfim, mas aí, então, e aí? E eu percebi que quem me pune sou eu pelos meus erros. E aí quando a minha amiga falou, é só você pensar que você fez o melhor que você pôde, eu pensei, realmente, eu já penso assim, por que que mesmo pensando assim eu ainda não me libero disso, desse peso? E descobri que eu aprendi isso na vida, que quando eu erro, eu tenho que ser punida. E não acolhida, e não ensinada, e não apresentada aquele erro com amor e mostrando que, ó, isso aqui é errado, isso aqui não é legal nem com você, nem com outra pessoa, isso aqui vai ter a consequência tal, não, é assim, punida. E uma punição é muito dolorosa, a punição tem que ser muito dolorosa. Então assim, eu já criei doença, eu já criei um monte de coisa por causa desse tipo de padrão. Então pra mim não era o suficiente, tipo assim, eu entendi, eu fiz o melhor que eu pude e agora eu sigo em frente. Seria ótimo se fosse assim. Mas eu percebi que não era. E hoje veio escrachadamente, assim, se essa palavra existe, a informação de que por que eu não consigo simplesmente liberar? Porque não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que eu devo ser punida pelos meus erros. E se não tem ninguém pra me punir, já que no meu último relacionamento a pessoa não me pune, a pessoa não me condena, a pessoa não né, não. Então eu vou me punir. Alguém tem que me punir. Mesmo que seja eu mesmo. E, gente, isso é surreal, né? E aí eu percebi que é muito mais fácil pra mim perdoar os outros do que me perdoar. E lembrei que realmente, assim, por muitos anos, uma situação que aconteceu com a pessoa que veio pra mim, que é a chama gêmea, etc e tal,
existiu uma situação lá atrás em que eu poderia ter dito, então é isso, vamos. E eu não disse. E ali pra mim foi um erro, que eu só percebi depois, na minha cabeça. Na verdade, foi um acerto, porque foi aquilo que me colocou no caminho que eu estou hoje e que me fez passar por todo o processo que eu tô passando de curas internas profundas. Mas pra minha cabeça de humana, foi um erro, que merecia o quê? Uma punição. Então eu adoeci fisicamente, porque eu errei. Errei comigo mesma, errei com a pessoa, errei. E o que a gente merece? Punição quando erra. Essa era a minha crença, né? Ou ainda é, porque eu não tenho muita certeza de que eu consegui liberar, não. Mas desejo, já coloquei nas intenções. E aí eu quero trazer essa reflexão pra você que tá me ouvindo. Será que você tá nesse fluxo aí de autopunição? E essa autopunição, a gente pode vir de várias formas. Pode vir através de uma doença física, pode vir através de uma tormenta mental, de você ficar ali pensando em tudo que você fez de errado, que você poderia ter feito de certo. E se você tivesse feito certo, seria diferente, a relação teria sido outra, o que teria acontecido teria sido diferente e tudo mais. Você fica lá se culpando. E isso aí é uma punição, você tá se punindo. Você tá se punindo, você tá se machucando. Porque você acha que deveria ou poderia ter feito diferente. Não poderia ter feito diferente, seria diferente agora. Eu teria tido a oportunidade de falar tal coisa, eu teria a oportunidade de fazer tal coisa, eu teria a oportunidade de viver tal coisa, eu teria a oportunidade de não fazer tais situações acontecerem que me machucou, que machucou outra pessoa, que fez com que as coisas andassem de um jeito ruim e tal. Só que foi exatamente aquilo que aconteceu que colocou a gente no processo de olhar o que a gente tem dentro para curar. Então realmente era para ser esse vídeo aqui mesmo. Porque o outro vídeo tinha há 40 e tantos minutos e eu ainda não tinha conseguido sintetizar isso aqui que eu tava falando para vocês. Porque a ideia do outro vídeo era falar sobre o cansaço que é a gente ficar nessa busca, né? Então eu ia falar mais sobre essa questão do cansaço, porque cansa mesmo. E quando você olha e diz assim, meu Deus, porque eu fiz aquela coisa, que eu tô passando por tudo isso, que eu tô exausta desse jeito, aí você diz assim, não, pelo amor de Deus, eu não devia ter feito aquilo, eu devia ter feito diferente. E é isso que eu queria trazer pra vocês. Não, você fez o que você tinha que ter feito. Por mais que seja difícil aceitar isso. Você fez o que tinha que ter feito para descobrir o que precisa ser mudado e melhorado em você. Para descobrir o que estava dentro de você, o que fez você agir como você agiu. Porque na época você não tinha realmente tanta consciência. Mas você foi conduzindo porque foi a melhor maneira como você tinha, através dos seus medos, através de um monte de coisa, foi o que você conseguiu fazer. E a gente não tá sozinho. Existe uma espiritualidade cuidando de tudo. A gente acha que não, a gente acha que a gente faz tudo e assim, meu Deus do céu, eu não podia ter feito tal coisa, como se não tivesse algo maior cuidando e entendendo que a gente fez aquilo ali pra gente poder olhar para outras coisas, passar por outras coisas, vivenciar outras coisas pra passar por todas as curas. A gente se culpa quando a gente não deveria se culpar. Quando às vezes não tem ninguém culpando a gente se culpa. E vou me dar o direito de falar agora sobre o cansaço que dá olhar pra tudo isso. Eu não queria ter que gravar outro vídeo sobre essa temática, então seja o que Deus quiser, vou gravar nesse mesmo. Gente, cansa mesmo. Cansa mesmo olhar pra
tanta coisa, porque quando você percebe o tanto de, parece assim uma caixa de Pandora, né? Que você abre tudo. E aí é bênção com desgraça, é tudo misturado, né? E você fica assim, meu Deus do céu, como que eu posso ter chegado ao céu e ao inferno assim, desse jeito, né? Por conta de uma mesma situação. E aí você vai vendo que você entrou num processo que precisa olhar pra dentro, precisa se trabalhar, precisa se curar, precisa perdoar o outro, precisa se perdoar, precisa... E não só o outro, as pessoas ali mais próximas que você tem convivido, mas assim, muitas vezes seus pais, suas versões mais antigas, amigos, enfim, passar por essa limpeza, realmente. E cansa mesmo. Cansa mesmo. Queria dizer pra você que se você tá cansado, eu lhe entendo, porque eu também tô. E vocês sabem que isso aqui pra mim é quase que um diário, né? Que eu venho aqui compartilhar um pouco das minhas experiências. E, gente, é cansativo mesmo. Às vezes a gente olha assim e diz assim, não aguento mais. Depois de 8 anos, desde que eu comecei conscientemente o meu processo de autoconhecimento, depois de 4 anos, desde que tudo começou nessa história dessa jornada, não sei se dá pra não cansar, porque é uma busca intensa. É uma busca intensa. E no meu caso, eu sempre tive muitos sonhos, né? Assim, eu sempre quis viver algumas realidades em que nenhuma delas eu sinto que eu vivi. As grandes coisas da minha vida eu não vivi, que eu gostaria de viver. E aí eu percebi que não dá pra ficar vivendo esperando essas coisas acontecerem. Eu só vou ser feliz quando essas coisas acontecerem. Porque senão eu não vivo o meu dia hoje. Então, eu sei que vocês já devem ter ouvido isso em muitos lugares, mas, gente, de verdade, a vida é sobre o que está acontecendo agora, inclusive essas dores. Eu acho que o meu grande desejo por entrar nesse estado de graça existe porque quando lá em 2017 eu entrei nesse estado de graça, eu vivenciei dores muito profundas, mas mesmo assim eu conseguia acolher, abraçar aquelas dores, me sentir grata por estar viva e processando tudo aquilo. Mas depois desse tempo todo e vivenciando tudo isso sem estar nesse estado de graça, eu digo a vocês que é bem cansativo. É bem cansativo mesmo. Porque você faz e você quer... Eu, por exemplo, eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa que perguntava, você queria, né, apertar um botão e já querer que tudo tivesse resolvido, mas faz parte do processo justamente essa coisa do dia a dia, você viver, você sentir, você viver o prazer que é estar vivo, mas você viver também as suas dores, mas você processar. Mas sim, gente, cansa mesmo. E no meu caso, por muitas vezes eu só quis assim, Deus, eu já entendi tudo, é pra perdoar tudo e todos, eu tô aqui, eu tô pronto pra fazer isso, me dá o botão pra apertar, pra dizer assim, perdão, quero, é isso pra fazer, massa, auto-perdão, me capacita pra me auto-perdoar, me deixa apertar esse botão pra eu me auto-perdoar, pra eu fazer tudo que tem que fazer, porque fazer isso atravessando tantas dores, consciências e tudo mais, é cansativo realmente, gente. É cansativo. E olha que eu trabalho com isso. Eu trabalho ajudando outras pessoas com isso. Facilitando o processo das outras pessoas em relação a isso. E se vocês forem no meu site, por exemplo,
Lá tem muito depoimento, muito depoimento. E de como as pessoas se sentem, né, após a sessão. E é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Mas é processo. Processo. É uma camada a mais, é outra camada a mais, é outra camada a mais. Tava falando com a Janaína no último encontro que a gente teve, não sei se vocês assistiram, mas a gente tava falando sobre isso, sobre a última sessão de espelho mágico que ela fez. E foi mais uma camada, mais uma descoberta, mais uma limpeza. E a gente continua. E a gente continua. Agora, eu entendo, saiba que você tem minha total compaixão pelo processo, se você acha que tá cansativo, se você acha que tá demorado. Pelo que eu entendi, quando a jornada é essa jornada de chama gêmea, né? Independente se você que tá me assistindo se vê nisso ou não, é uma jornada que não tem muita escolha. Foi o que você decidiu que seria para sua alma evoluir. Então, ou você abraça ou você abraça. Porque se você não abraçar, as coisas só pioram. E então, assim, eu desejo que se você está nessa busca, nessa jornada, você consiga encontrar suas curas. Você ache o seu caminho por onde essas curas acontecem. Porque realmente é cansativo, gente. E às vezes a gente fica ali numa situação em que, não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas acho que a gente se pergunta assim, será que eu preciso ser perfeita? Será que eu preciso ser perfeita? E não precisa. Mas precisa olhar para muita coisa, mas precisa curar e liberar muita coisa. Gente, eu não faço ideia de como vai ser a minha vida. Eu tô vivendo um dia de cada vez. E vou dizer pra vocês que sim, que é cansativo. Mas nos últimos dias eu tenho tido vislumbres daquele estado de graça. Não como o estado realmente em que me preenche, eu vivo todos os momentos do meu dia naquela iluminação, uma sensação de iluminação mesmo, não. Mas eu sinto em alguns momentos do dia, às vezes hoje eu não senti, né? Um dia não, mas ontem, por exemplo, eu senti de noite. Em alguns momentos, às vezes dura 10 minutos, às vezes dura 1 hora já. Coisa que eu passei anos e anos e anos sem sentir nada disso. Vivendo no automático total. Vivendo sem saber o que era ter essa sensação de novo. E agora não, eu percebo que uma hora ou outra eu consigo sentir. E essa sensação, ela traz um prazer muito grande de estar viva e de viver cada momento com presença. Que é talvez um tema para outro vídeo aí também, né? Eu viver cada momento com presença mesmo. Porque a vida é agora. E eu entendo que a gente, nesse agora que a gente tá vivendo, tem muita coisa que a gente gostaria que fosse diferente. Mas é o agora que a gente tem. E se a gente esperar pra gente ficar bem, ser feliz só lá na frente, a vida passou e a gente não foi. Quando a gente chegar lá na frente, tem outras coisas para serem resolvidas também. Vocês acompanharem os vídeos que a gente faz, né, com a Janaína, por exemplo, ela conta que ela tá lá, ela tá com a chama gêmea dela, mas com muitas coisas para serem vistas e resolvidas. Então a vida vai acontecendo e não é todo dia que ela consegue sentir que tá sendo beneficiada dessa energia potente, incrível que é estar com aquela pessoa do lado. Então ela tá ainda processando muita coisa, né? Eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes sobre isso, que às vezes as pessoas, os gêmeos se reúnem quando já estão com todas as curas, quase todas as curas, né, resolvidas, ou se reúnem com muita coisa ainda para resolver. E a gente tava conversando esses dias sobre isso, e ela falou assim, nossa, então a sensação que eu ainda tenho muita coisa para resolver, mas já tá com a pessoa, né? E
são desafios diferentes, porque tá ali com a pessoa, mas não consegue usufruir daquela potência. Não consegue, porque tem várias outras coisas para serem vistas e resolvidas. E eu lembro que, quando eu tava conversando com a pessoa lá em 2019, eu falei assim, que a gente conversou, que ele explicou que ele tinha feito uma manifestação de alma gêmea, pediu pro Criador mostrar a pessoa. E veio a minha imagem pra ele, né? E aí, e aí ele disse isso, eu disse assim, eu também fiz, né, uma manifestação, só que no meu caso eu pedi pro Criador pra eu soltar com essa pessoa quando eu estivesse pronta. Ele olhou assim pra mim e disse, não acredito. Eu disse, falei, porque eu não quero a sensação, por exemplo, de estar com uma pessoa, aí fica e volta, eu quero uma pessoa que entre e fique. Não que fique indo e voltando, isso pra mim não tem o menor sentido. Gente, às vezes a cara da pessoa, parecia que a gente não sabia de nada dessas histórias de chama gêmea nem de nada. Mas uma cara de tristeza, assim, como eu não acredito, fez isso. Eu disse, fiz, né? Eu fiz porque não quero. Então, assim, veja, a minha alma escolheu estar com alguém que venha e fique. O meu sentimento de fracasso, no meu último relacionamento, que era um relacionamento de alma gêmea, eu ter tido a oportunidade de fazer aquilo crescer, expandir e não ter conseguido, cara, aquilo pra mim, aí ó, é o fracasso que gera a culpa, que gera, né, diante do erro, errei, aí gera a culpa, aí gera a autopunição, o arrependimento e a autopunição. E Deus, assim, só quer que você se perdoe. E você com a maior dificuldade de se perdoar, porque de repente você não aprendeu que você pode se perdoar. E aí fica rodando aquilo, ó, a punição vem às vezes em forma disso, essa coisa rodando na sua cabeça. E se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, se eu tivesse... É uma culpa. E faz parte do processo tudo isso. É cansativo. Eu queria já estar passando por tudo isso, assim, quer dizer, eu queria já estar passando por tudo isso, mas com aquele estado de graça em que eu me sinto feliz de passar por qualquer coisa. Eu lembro que lá em 2017 era um luto de um relacionamento também que eu passei, um relacionamento terrível, um relacionamento kármico. Gente, relacionamento kármico não é brincadeira. Você tem uma atração com aquela criatura inevitável, impossível de separar, um negócio assim impressionante, que é tanta dor quando aquilo se rompe, que assim, não sei nem como explicar. Mas depois que eu fiz aquela constelação sobre aquilo, eu simplesmente atravessei sentindo, eu chorava, eu processava tudo, mas assim, eu tinha muito mais motivo, mas muito mais motivo para sentir culpa do que eu tenho motivo hoje em relação ao meu último relacionamento. Mas, muito. Eu vivi um relacionamento abusivo em que eu era a figura do abusador. Eu era a pessoa extremamente ciumenta. Eu era a pessoa que brigava. Eu era a pessoa que gritava sempre, o tempo todo. Eu era a pessoa que fazia um terror psicológico. Eu era a que fazia tratamento de silêncio. Eu. Então eu tinha muito mais motivo para ter culpa. Mas a graça do Senhor, quando recai sobre nós, limpa tudo. Então, sim, eu tinha tristeza por aquilo que eu tinha feito, sim, eu me sentia culpada, mas a graça estava ali, o estado de graça me banhava de um amor incondicional de Deus, que eu atravessei aquilo e percebi que hoje, 9 meses após o meu último relacionamento acabar, eu ainda estou nesse processo de autopunição. Caramba! E, gente,
seguimos, né? Seguimos buscando, seguimos processando, seguimos dando o nosso melhor, seguimos buscando atravessar isso tudo da melhor forma possível. Eu entendo a vontade que dá de só apertar botões e ver a coisa acontecendo, mas eu queria ter esse botão na minha frente, mas não tem. Então, aqui, esse vídeo aqui, eu espero que tenha servido para você pensar e refletir sobre essa questão da culpa, da autopunição, de se descobrir se você é uma pessoa que consegue se perdoar ou não, ou você fica remoendo aquilo ali que você podia ter falado diferente, podia ter feito diferente. Gente, às vezes a gente acha que até podia. Mas eu tinha consciência para fazer diferente. Eu sei qual é essa sensação. Acredite, eu sei. Qual é essa sensação de que eu tinha consciência para fazer diferente? Por que eu não fiz? Às vezes a gente acha que tinha, mas não tinha. Às vezes a gente tinha mesmo, mas a gente precisava daquela situação para a gente acessar outras curas muito mais profundas, outros processos muito mais profundos até chegar até aqui. Eu desejo que você tenha uma ótima jornada, que você consiga atravessar tudo isso com mais leveza, com mais tranquilidade. Por aqui tem sido uma montanha russa. Às vezes eu sinto esse estado, né? E às vezes não. Mas sigo buscando. É o que eu tenho para hoje. Eu preciso confiar nesse processo. Preciso confiar. Porque o que tenho... Gente, a coisa que eu mais tenho tido consciência é de que isso aqui é só realmente um sonho. Quando eu acordo de uma meditação, às vezes eu durmo na meditação e eu acordo de manhã mesmo, cedo, assim, eu acordo e eu vejo, gente, isso é só um sonho. Isso é só um... Gente, a gente tá aqui, a gente leva tudo isso muito a sério e a gente tem que levar nossos processos a sério mesmo, né? Mas assim, cara, isso aqui é rápido que passa, a gente acha que é muito lento, não, mas é muito rápido. E é um piscar de olhos. Presta atenção aí. 10 anos atrás foi um dia desse. Um dia desse, eu tava saindo de um emprego. Aliás, eu estava vivendo um emprego assim que eu amava muito, 2013, né? Gente, passa muito rápido. Passa muito rápido. E a gente pisca. É mais um ano, é mais um ano. Esse ano agora que tá passando já tá em agosto. De agosto pra cá, eu basicamente trabalhei, né, nos meus... Enfim, fiz o meu trabalho ali com os cursos e tudo mais e entrei nos meus processos internos. Foi basicamente o que eu fiz, uma hora e outra. Hoje eu tava vendo um vídeo mais cedo de uma moça que acho que ela é evangélica e ela de vez em quando faz uns vídeos bem legais. Eu assisto, eu gosto de tudo que faz sentido pra mim, eu tô lá assistindo, né? E ela tava falando sobre o processo. E ela tava contando a história de José, que ficou preso durante anos, injustamente. E ela tava contando que naquela época que ele ficou preso, ele interpretava os sonhos. E quando uma pessoa foi solta lá, eu não lembro, gente, com detalhes, eu sou péssima de lembrar tudo. Até as coisas que eu estudei na filosofia, coisas de história, eu lembro, nome de personagem, eu lembro, esqueço tudo. Mas enfim, voltando. Aí uma pessoa saiu e podia ter ajudado ele, porque essa pessoa ia estar num lugar importante ali no Egito e podia ter lembrado dele para poder salvar ele daquele lugar também. Mas a pessoa esqueceu, e aí se passaram anos de novo e José lá preso, até que um dia, né, ele teve a oportunidade de ajudar José, lembrando, olha, ele interpretava sonhos, o que ele interpretava realmente
fazia sentido, acontecia ali, a gente pode chamar ele. E aí o José sai daquele processo ali que ele tava, onde ele estava preso e vai viver uma vida maravilhosa. Mas se ele não tivesse sido, né, ali durante aquele momento que ele estava preso, sido trabalhado para ter condições de estar naquele outro lugar, ia ser... Ele ia passar por... Ele não, se ele não tivesse passado por aquele processo, ele não estaria naquele outro lugar. Então, a ideia toda é a seguinte, né? A gente atravessa esses processos dolorosos, assim, que a gente literalmente se sente preso, mesmo não sei vocês, mas eu às vezes me sinto. Eu acho lindo quando a pessoa tá já naquela fase que ela diz assim, não, tá tudo lindo, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso, eu tô em paz, eu processo as minhas curas. Eu não tô, não. Ainda tô ali processando, ainda vem muita dor, às vezes ainda vem um cansaço, né? Ainda vem uma chateação, porque, ai, que coisa, né? Então, assim, não vou mentir pra vocês. Mas acho muito bonito quem já tá, né? E eu também quero chegar lá, gente. Também quero chegar nesse momento que tá tudo lindo, maravilhoso, perfeito, em paz, ali só vivendo e existindo e com maior paciência pelos próprios processos. Quero chegar aí também. Mas confesso que não estou ainda. Ainda me vem essa vontade assim de só apertar um botão e resolver tudo logo de uma vez. Mas de qualquer forma, assim, isso que a gente tá, né, essa sensação que às vezes a gente tem de estar preso, é um momento que a gente precisa vivenciar, precisa se trabalhar, precisa aprender coisas para que a gente seja capaz de viver novas coisas na nossa vida. Viver bênçãos que tem pra nossa vida. E eu tô aqui com vocês, vamos juntos. Perceba aí seus processos, né? Se você tiver com essa dificuldade em relação à questão do perdão, em relação à questão da autopunição, você pode pedir vários tipos de ajuda. A sessão Espelho Mágico também ajuda nisso, porque é a espiritualidade que guia qual o melhor e mais rápido processo e caminho que você pode percorrer para que você resolva essa questão na sua vida. Então, assim, né? Mas você pode escolher vários outros caminhos que fazem sentido para você, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aqui eu não gosto dessa coisa de que, venha por aqui, só tem esse jeito, só tem essa forma. Não, de jeito nenhum, tem muitas. E é que você sente no coração que é aqui, então vai ser aqui, né? Tem as informações aqui no site, mas enfim. O que eu queria falar pra vocês mesmo é que vamos entender isso, né? Que a gente tá passando por esse processo, porque tem outras coisas pra serem vividas. E que a gente ainda não chegou, a gente ainda não tá pronto ainda. Mas são anos mesmo, mas a gente não tá pronto ainda. O que se pode fazer? Queríamos estar? Queríamos estar. Estamos. Não estamos ainda. Vamos fazer o quê? Vamos ficar aqui brigando, reclamando, querendo? Não, a gente vai olhar e vai dizer assim, vamos passar por mais um processo. Resilientes. É sempre que a gente consegue essa resiliência toda? Também não. Às vezes a gente dá uma reclamada também. Também somos humanos, não é mesmo? Mas aí a gente olha e assim, poxa, mas não vai me levar a nada a reclamar. Então eu vou aqui pedir a Deus força, discernimento, e que eu consiga aprender e processar tudo isso que eu preciso processar, né? Então é isso, gente. Desejo uma ótima jornada para vocês e que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, que esses meus processos, né, que eu tenho passado, vivido, possam te ajudar de algum jeito. A ideia com esses vídeos é essa, pelo que eu entendi, né? Que a espiritualidade aqui me passa. Então eu espero que ajude. E obrigada para vocês que mandam mensagens. Eu já recebi algumas mensagens de pessoas que seguem o canal, mensagens grandes, mensagens bonitas. Às vezes aqui nos comentários, às vezes eu esqueço de ficar dizendo assim, a gente curte, compartilha, comenta, né? Isso sempre ajuda o canal realmente. Mas eu esqueço de dizer isso e, enfim, eu tô aqui mesmo de coração aberto, sem pretensão, sem expectativa em relação a nada. Só mesmo de ajudar, de contribuir, de fazer a minha parte nessa jornada e trazer esses aprendizados, né? Trazer esses aprendizados e compartilhar
trazer, compartilhar, né? E de repente ajudar você a clarear alguma coisa aí do outro lado. Então, às vezes eu recebo mensagens assim lindas, grandes, emocionantes, e pessoas dizendo, Débora, continua, faz, às vezes perguntando sobre os vídeos com a Janaína. Que aí, gente, a gente fica super feliz, a gente tira print, a gente conversa, a gente, olha aqui, o que as pessoas estão dizendo, a gente não imaginava isso, né? Então, somos gratas, né? Tô falando em nome da Jana também, mas porque muitas das mensagens que vocês mandam pra mim estão lá chamando a Janaína também, né? Então, somos gratas por esse carinho de vocês. E é isso. Só agradecer e torcer para que o seu processo seja leve, seja tranquilo, que você consiga ter resiliência nele, independente se você é chama gêmea ou não, né? Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você está num processo de curas profundas, de evolução espiritual, que cansa mesmo, mas eu quero conseguir acreditar que é gratificante quando a gente percebe que a gente chegou num lugar que nos faz feliz, né? Que para mim é esse estado de graça. Não vou ficar aqui no julgamento do que a pessoa quer ou não para ser feliz. Para mim é o que faz sentido hoje. Certo, gente? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.